Meditação diária. 30 de janeiro. Doação. Temos que dar livremente e com gratidão o que nos foi dado livremente e com gratidão. Texto básico, página 55. Em recuperação, recebemos muitas dádivas. Talvez uma das maiores dádivas seja o despertar espiritual que começa quando paramos de usar, intensificando-se a cada dia em que aplicamos os passos em nossas vidas. A nova centelha de vida interior é o resultado direto da nossa nova relação com um poder superior, iniciada e desenvolvida com a vivência dos 12 passos. Lentamente, enquanto prosseguimos com nosso programa, a luz da recuperação dissipa a escuridão da nossa doença. Um dos meios de expressar nossa gratidão pelas dádivas da recuperação é ajudar os outros a descobrir o que nós encontramos. Podemos fazer isso de muitas maneiras. Partilhando nas reuniões, respondendo às chamadas de 12º passo, aceitando um compromisso de apadrinhamento ou sendo voluntários para HIN ou linha de ajuda. A vida espiritual que nos é dada em recuperação precisa ser compartilhada, porque só dando podemos manter o que temos. Só por hoje. A dádiva da recuperação cresce quando eu a compartilho. Procurarei compartilhá-la com alguém. Sabe, essa frase no finalzinho da leitura, só dando podemos manter o que temos, ela sempre me soa como um paradoxo, um quebra-cabeça. Porque assim, pode parecer quase uma troca, né? Eu dou para não perder o que eu já ganhei. Mas ao mesmo tempo a gente fala disso como altruísmo puro. Como é que a literatura de Eneas resolve essa tensão? Pois é, essa é a pergunta central, né? E a resposta está toda na transformação que o programa propõe. Pensa bem, a adicção ativa é um estado de auto-obsessão total, de isolamento. A mentalidade é de escassez. Tudo é para dentro para preencher um buraco. A recuperação, através dos passos, ela vira essa chave, inverte a lógica. O tal do despertar espiritual que a leitura menciona. Exato. Esse despertar é, em grande parte, a gente perceber que o mundo não gira ao nosso redor. Então, essa frase não é sobre uma transação, sabe? É um princípio espiritual. A recuperação não é um objeto que a gente tranca num cofre. Pensa nela como uma corrente de energia. Ela só fica viva se continuar fluindo. Fluindo através da gente para outra pessoa. Isso. Se a gente tenta represar, ela estagna. E morre. Entendi. A metáfora da energia é boa, mas vamos pro chão de fábrica. Para quem está começando, se sentindo super frágil, a ideia de ter que dar alguma coisa pode ser, assustadora. A pessoa pensa, gente, eu mal consigo ficar limpo, o que eu tenho para dar? Como que a literatura ajuda a construir essa ponte? E essa beleza do programa, ele não exige que você se sinta forte para começar. Pelo contrário. É a ação de doar que constrói a força. O livro Isto Resulta, por exemplo, fala muito do 12º passo. A essência é levar a mensagem. E o valor terapêutico, como diz o texto básico, está nisso, na ajuda de um adicto a outro adicto. Ou seja, a ação vem antes do sentimento de estar pronto. Exatamente. A literatura não fala, espere até você virar um mestre espiritual para ajudar. Ela diz, vá ajudar. E isso vai aprofundar seu despertar. O ato de estender a mão para alguém, isso quebra na hora o ciclo de isolamento e de autopiedade da adicção. A gente começa com o que tem, por mais que pareça pouco. Faz todo sentido. A ação precede o sentimento. O que nos leva ao como? A leitura dá umas pistas, né? Partilhar em reuniões. Mas assim, partilhar pode virar só um ritual, um desabafo. Como que a literatura define a partilha como um ato de doação de verdade? Que leva a mensagem, não só alivia quem está falando. Então, o pulo do gato está na intenção. A literatura orienta a gente a partilhar sempre com um foco. Em quem? No recém-chegado. No recém-chegado. A pergunta não é o que eu preciso botar para fora, mas sim o que da minha experiência pode, talvez, ajudar alguém que está aqui hoje. E o Guia para Trabalhar os Passos dá um exemplo disso que é fantástico.
E não é um discurso, é algo mínimo. Cumprimentar o recém-chegado que conhecemos na reunião da noite anterior, chamando pelo seu próprio nome. Nossa, isso é muito poderoso. É um ato de conexão, de reconhecimento. Ajudar a arrumar as cadeiras, fazer o café, chegar mais cedo. Tudo isso é doação, porque cria um ambiente seguro. E essa é a primeira mensagem que o recém-chegado recebe. Você pertence a este lugar. Muda tudo, né? A doação está nesses pequenos atos de serviço que constroem a comunidade. E a leitura também fala de ser voluntário em HNI ou linha de ajuda. Para quem não conhece, a HIA é o Comitê de Hospitais e Instituições. Leva reuniões para quem não pode ir, né? Gente em hospitais, prisões. Sim. E isso já é o nível de compromisso diferente. É uma aplicação direta do 12º passo. Levar a mensagem para quem ainda sofre onde estiver. Mas o princípio por trás é o mesmo. Seja servindo café ou falando numa instituição. A recuperação nos foi dada de graça. O serviço é a forma de passar o presente adiante. E talvez a forma mais intensa disso tudo seja o apadrinhamento. Exato. O apadrinhamento. Ali a relação de um adicto ajudando o outro fica bem focada. Mas existe muita confusão, né? Sobre o que é ser padrinho. A literatura de NA é bem clara sobre o que essa função não é. Certo? Não é ser conselheiro, terapeuta, nem banco. Precisamente. O apadrinhamento é um dos atos de doação mais incompreendidos e, ao mesmo tempo, mais poderosos. E a literatura é cristalina. Um padrinho é alguém que nos guia através dos 12 passos. A experiência que ele doa é a sua própria jornada pelos passos. Ponto. Não é dar conselhos sobre relacionamento, dinheiro, carreira, nada disso. O texto básico fala que o padrinho ajuda a gente a aplicar os princípios do programa na nossa vida. O foco é só na recuperação. E ao fazer isso, o próprio padrinho se fortalece. Claro, ele se mantém conectado de forma visceral com os fundamentos, e isso reforça a própria recuperação dele. É o ciclo completo. Ok. Isso me leva a uma questão mais profunda. A gente falou sobre o que fazer. Mas e a mentalidade por trás? A motivação? Porque é muito fácil cair na armadilha de fazer por obrigação, quase como um pagamento pela própria recuperação. É essa a ideia? Não. E essa é a distinção crucial entre só fazer o serviço e viver o 12º passo. A literatura aponta para um princípio de abnegação, de serviço desinteressado. O Guia para Trabalhar os Passos tem uma passagem que, para mim, é uma das mais radicais e lindas de todo o programa. Diz basicamente que a gente não pede nada em troca. A gente não pede dinheiro, não pede gratidão. E o mais chocante... O quê? Nem ao menos pedimos que fiquem limpos. Nós simplesmente nos doamos. Peraí, isso é radical. Ajudar alguém sem esperar nem que a pessoa tenha sucesso naquilo, isso é humanamente possível? Agir sem esperar nada não é uma idealização? É um ideal, com certeza, mas é um ideal que se pratica. A chave é se desapegar do resultado. A nossa responsabilidade, segundo a literatura, é levar a mensagem. O resultado não é nosso, pertence à pessoa e ao poder superior dela. E isso é libertador. Tira um peso das costas. Um peso enorme. Na adicção ativa, tudo era transacional. Eu faço isso por você, se você fizer aquilo por mim. O programa nos convida a quebrar essa lógica. O livro Isto Resulta descreve o espírito do 12º passo como sendo baseado no princípio do serviço abnegado. O benefício para a nossa recuperação é uma consequência, um bônus, não o objetivo. O objetivo é só dar. Então a própria ação de dar, com a intenção certa, é o que gera o benefício. Independentemente do que acontece do outro lado, a gente muda o foco do resultado externo para a nossa própria ação interna. Exatamente. O nosso crescimento espiritual não depende do sucesso do nosso afilhado, por exemplo. Depende da nossa disposição em partilhar, em estar presente, em guiar. Cada vez que a gente explica um passo para alguém, a gente entende ele melhor. Cada vez que a gente partilha a nossa força, a nossa própria força aumenta. É o paradoxo em ação. O foco está no outro, mas o benefício volta para a gente. Certo.
Então, se a motivação não é esse cálculo de dor para receber, e a gente tenta praticar essa doação desinteressada, de onde vem a energia para isso tudo? Uma hora a bateria não acaba? A leitura começa falando sobre gratidão. Parece que é essa a fonte, né? O motor do serviço. Sim, a gratidão é o combustível, mas não é uma gratidão que funciona como uma dívida. Tipo, recebi um presente e agora tenho que pagar de volta. Não é isso. É algo bem mais orgânico. A literatura sugere que a gratidão é uma consequência natural do alívio, da transformação que a recuperação traz. É aquele sentimento que surge quando a luz começa a dissipar a escuridão da doença, como diz a leitura. Entendi. O Guia para Trabalhar os Passos afirma que a gratidão se transforma na força que sustenta tudo o que fazemos. Ela não é um item numa lista de coisas a fazer. É um estado de ser. E esse estado de ser transborda em ação. Então a gratidão não é só um sentimento passivo de obrigado. É uma força ativa. É a gratidão se tornando serviço. Perfeito. É a gratidão em movimento. A vida de um adicto em recuperação, quando vivida assim, se torna uma expressão dessa gratidão. A alegria de partilhar o que a gente recebeu de graça. Isso passa a ser uma das maiores recompensas. Não é um fardo, vira um privilégio. É o momento em que a recuperação deixa de ser só sobre não usar e passa a ser sobre viver de uma nova maneira. Uma maneira conectada, útil e grata. É por isso que doar não esgota, reabastece. Porque nos conecta de novo à fonte que nos salvou. A leitura de hoje nos lembra que a dádiva da recuperação cresce quando é compartilhada. Depois dessa nossa conversa, fica a reflexão. Se a recuperação é um dom que se expande ao ser doado, o que acontece com a nossa própria compreensão desse dom cada vez que o passamos adiante? Será que, em cada ato de doação, não estamos apenas mantendo o que temos, mas, na verdade, recebendo uma versão nova, mais profunda e mais real dele de volta? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.